tarde, povo lindo! Hoje nós estamos dando abertura à Semana da Criança, né? E o nosso tema é Todas as crianças são iguais. Tem as típicas e as autistas, né? Então, como é a semana toda que a gente vai falar, a gente vai mostrar os áudios do dia a dia, né, dos autistas, né? E como sempre aqui, gente, eu falo, né? Que quando a gente fala de autista, a gente fala assim, como se fosse um livro sem letras, mas com história, né? E como é que você vai fazer a história de seu filho autista? É o seu dia a dia com ele, é aquele momento importante em que você começa a interagir com a criança, começa a compartilhar o seu dia a dia com a criança. Não é que a criança deve entrar no seu mundo, mas sim você entrar no mundo dessa criança. Então eu sempre falo que o dia a dia que os pais têm com a sua criança, né? Porque olha, gente, é um momento assim tão maravilhoso, porque criança, você só é criança uma só vez, certo? Então esse dia a dia que você vai tendo com a sua criança, que os pais vão tendo, eles vão escrevendo a própria história de seus filhos, né? E eu vejo isso é algo assim muito importante, né? Quando a gente olha assim para uma criança autista, né? A gente deve muito agradecer a Deus por ter um filho assim, porque as crianças autistas, gente, elas são muito naturais, elas são muito simples, elas são verdadeiras. Quando você promete uma coisa, uma criança autista, que você não cumpre com aquilo que você prometeu a ela, ela já não tem mais aquela confiança em você. Por quê? Porque elas são verdadeiras, elas são puras. Então, ter uma criança autista em sua casa é um privilégio muito grande. Eu fui presenteada com autista, né? Eu sou avó de um autista, todo autista é lindo. É claro que não tem aqui, ó, na testa autista, mas é uma coisa muito especial, muito maravilhoso se ter um autista em casa, né? E você que é pai, tem a responsabilidade de criar essa criança, de educar, de amparar essa criança, de dar o melhor de você para essa criança. Então, esses momentos são maravilhosos. E falando sobre autista, gente, a gente também sabe que é uma luta muito grande. Nós que fazemos parte da comunidade autista, nós lutamos muito pelos direitos de nossas crianças. Nós sabemos que existe assim, globalizando, né, universalmente, né, sabemos, gente, que existe aquele preconceito. Você tira que quando você vai para uma fila de um banco ou em algum lugar, aí que você vai lá por direito, né? Claro que você tem de ir lá na frente. Algumas pessoas ficam fazendo discriminação, né? Olha assim para a criança e vê a criança como se fosse uma criança típica, uma criança normal, mas só que não é. Então, é o direito dessa criança, certo? É o direito. Nós agradecemos muito às autoridades, enfim, a todas as pessoas que têm apoiado esse nosso trabalho, né? Esse nosso combate desse preconceito que existe não só, não falando somente da sociedade em si, em todos os lugares, até nas igrejas mesmo evangélicas, a gente vê o preconceito contra as nossas crianças. Mas eu quero dizer para você, como diz a psicologia, criança é gente, certo? Nós agradecemos muito, né? Porque para isso, né, as autoridades que têm nos apoiado, né, como os direitos humanos, também o Conselho Tutelar e os demais, né, tem nos ajudado muito sobre isso aí, porque a criança tem o seu direito e por isso que gerou, né, gerou o que? A inclusão, né? A inclusão, ela é muito importante, né, para nós que temos filhos autistas, porque em qualquer lugar que a gente for, a gente realmente, a gente sabe, se for no cinema, se for no colégio, algum canto assim, uma escola pública ou não, a gente sabe que as nossas crianças têm sim autonomia, né? E acima de tudo, a graça de Deus, a possibilidade, né, de estar ali e de compartilhar, porque o autista,
Você sabe que é um dos problemas que a gente vê assim, né? No autista, é porque o autista é aquela criança que vive no mundo dele, não interage, né? Está sempre lá no mundo dele. Então, você que ainda não conhece realmente assim a fisionomia, né? Ou então não conhece ainda a vida de uma criança autista, então você tem que entender, né? Você tem que estudar e tem que ir lá e ver que é muito importante ser criança autista. Olha, alguns pais, quando saem do consultório, né? Que recebe lá o laudo, né? O médico, né? Vai lá e diz assim, fala assim, ah, mas seu filho é autista. E alguns pais têm dificuldade, sim, de entender, ah, mas como é que eu vou cuidar de uma criança autista? Você não está só, é herança de Deus. Deus te deu essa criança para você cuidar e você não está só não, porque para isso existem os terapeutas, né? Também os psicólogos, né? Também, né? Eles estão, o neuro está lá para te ajudar, para fazer acompanhamento, né? Com você e para explicar melhor como você vai agir dia a dia com aquela criança, porque acima de tudo, como a psicologia diz que todas as crianças são iguais, a diferença é porque algumas crianças, gente, tem que ter um cuidado mais especial, certo? Por quê? Porque quando você recebe o laudo, ali não está escrito assim, autista severo, autista leve ou autista moderado. Ali não está escrito isso, né? Então, é o dia a dia que você vai percebendo, que você vai tendo conhecimento, conhecendo o seu filho, né? Eu sempre digo que as primeiras pessoas que descobrem realmente os pais têm que abrir os olhos, apesar que eles não querem entender, não, mas meu filho não é, mas você vai ver um pouco de diferença, certo? Então, nós sabemos, gente, que 30 a 40% dos autistas no Brasil são leves, não? Certo? São leves sim. E 60 a 70% são moderados, são severos, né? Certo? Então, vocês podem entender que quando a criança é um autista leve, apesar que não vem escrito, né, lá no laudo, mas aí, com o passar do tempo que você vai levando ele, né, para o terapeuta, vai levando ele para o psicólogo, né, gente? Então, ali, você juntamente, em parceria com o seu médico, ali vai realmente, pelas ações do dia a dia, você vai percebendo qual tipo de autismo essa criança tem, né? Então, quando a gente olha assim, eu vejo o seguinte, que o autista leve, pela psicologia, ele tem capacidade, sim, como se diz assim, ele tem capacidade de aprender mais, entendeu? Ele tem mais, assim, a capacidade de interagir, certo, com você. Já o autista moderado, o autista severo, eles são um pouco mais agressivos, mas se você trabalhar juntamente, né, com o seu médico, juntamente, realmente você vai ter a possibilidade de cuidar muito bem dessa criança autista, né? Porque nós sabemos, gente, que segundo a psicologia, como descobrir, né? Como descobrir? Vamos falar agora um pouquinho sobre isso aí. Como a gente vai descobrir que as nossas crianças, né, são autistas? Como descobrir? Como eu falei, pelas ações, porque até a idade de 2 anos, a criança já tem que estar falando palavras, né? Ou frase, né? Com a idade de 2 anos, certo? Vou explicar a vocês que nem todo sintoma, certo? Você pode dizer assim, minha criança tem todo o sintoma de um autista. Só quem pode dizer é o diagnóstico médico, só ele pode realmente declarar a você se essa criança é autista ou não, né? Mas aí você vai percebendo e tudo, então a criança já que é mais severa, certo? Mais moderada, já os sintomas são um pouco diferentes, porque a primeira coisa que você vai ver, meu neto aqui, a primeira coisa que você vai ver é quando a criança, né, não fala, né? A criança, ela tem problema, né, verbalmente. Ela tem atraso, como se chama as pessoas, olha aí, atraso na fala, entendeu?
a criança ela tem atraso na fala. Não, mas meu filho já tem mais de 2 anos, não fala, é autista? Não, eu não estou dizendo que ele é autista, certo, gente? Eu não sou psicóloga, apenas eu estudo. Mas aí, gente, você pode perceber por isso aí, no atraso da fala, que a criança tem atraso da fala. Você chama o nome, por exemplo, vamos supor que eu chamo assim, Saulo de Técio. Saulo de Técio. Mas o nome do meu neto, que é autista, é Paulo de Tarso. O Saulo de Técio é o pai. Saulo de Técio. Saulo de Técio. Ele não olha para você. O que você pode fazer? Se ele estiver brincando lá com o brinquedo, se for uma menina, estiver brincando lá com a bonequinha aqui, bonequinha no chão, tá brincando lá, o que eu vou fazer? Eu vou lá, eu me abaixo até a posição dos olhos dessa criança, eu pego o brinquedinho levemente, levo a ela e aos olhos, diretamente os olhos dela e trago exatamente para mim. Ela vai olhar para mim, certo? Então, a psicologia, certo, terapeuta, todos eles ensinam como você pode trabalhar com essa criança, né? Que sempre os autistas, eles têm um pouco de problema na parte da audição, né? E também verbalmente, para se comunicar. Eu quero dizer, gente, que nem toda birra é a criança querendo alguma coisa, né? Uma coisa assim, não. Muitas vezes a criança chora, chora. Você não pode chegar lá e bater nessa criança, você não pode chegar lá e com ignorância, porque, por exemplo, o autista severo, ele chora, mas por que chora tanto? Porque não sabe falar, não sabe, então, como é que ele vai se expressar para mim? É claro que ele sabe que eu sou a mãe dele, que eu sou o pai, que eu sou a tia, né? Como é que ele vai se expressar? É sempre através do choro, né? Muitas vezes a criança chora porque todo autista tem uma rotina, entendeu? Todo autista tem essa rotina. Então, muitas vezes, quando ele muda dessa rotina, então acontece sempre birra, acontece sempre alguma coisa, porque foi modificado. Se ele tem horário de ir para o colégio, ele tem horário de se alimentar, ele tem horário de ir para a pracinha, para brincar, ou para a igreja, né? Ou para um parquinho, uma coisa parecida. Se ele tem os horários que você sempre leva lá, mas chega um momento e a hora, aí ele vê que não saiu nada, você não foi para canto nenhum, é claro que ele, com certeza, ele vai chorar, ele vai jogar alguma coisa no chão, ele vai jogar alguma coisa em cima de você, entendeu? E nem todo autista é igual, né? Nem todo autista é igual. Aquelas crianças autistas que eu vou mostrar essa semana aqui, como o meu neto, ele no brincar, entendeu? No brincar, ele brinca como uma criança normal. Vocês vão ver aqui o dia a dia do autista. A partir da manhã eu vou colocar já os vídeos cedo para vocês e vocês vão ver, olha aí, a boneca. Vocês vão ver exatamente como vai ser. Eu vou explicar a vocês na hora da alimentação, entendeu? O meu neto, ele se levanta umas 6 horas, ele tem a escolinha dele, então ele já sabe. Alguns, ou a gente pode dizer 99% dos autistas, tanto leve como severo e moderado, eles tomam remédio para dormir, eles têm problema, né? E para que serve o remédio? Eu vou falar para vocês num dos áudios que eu coloquei, né? Com o nosso áudio um pouco curto, e falando sobre o comando. Para que serve o comando, gente? O comando serve para a criança obedecer a você. Serve também para aprender, a criança aprender algumas coisas, como letras, eles gostam muito de letras, números, certo? Até eu vou falar, nesses vídeos, eu vou falar também sobre a parte dos eletrônicos, né? Que é muito também prejudicial às crianças, mas também favorece, né? O meu neto, ele aprendeu muita coisa, letras, ele aprendeu muita coisa, gente, através de algumas programações, alguns desenhos, né? Algum desenho na TV ele aprendeu, né? As letras, os nomes. Vocês vão ver, vai ser legal demais, vocês não podem perder, vai ser muito bom esses vídeos que eu vou colocar aqui, o dia a dia de um autista, certo? Então, gente, como eu estava falando, então o comando serve para isso, né? Serve para você
falar e ele obedecer, a criança obedecer a você, né? A parte sensorial a gente vai falar também, porque, olha, deixa eu falar uma coisa, a criança autista, ela aprende muito pelo que ela vê, entendeu? Então, a criança aprende muito por isso, é muito importante a gente ver isso aí, porque serve até para as pessoas que trabalham em igreja, em salinha, né? Que tem algum autista, então você vai iniciando a palavra e mostrando letras, mostrando assim desenhos, que elas vão aprendendo sim, com certeza, né? Ele aprende muito, muito visualizando o que você está mostrando e é exatamente isso, é a parte do comando que você vai fazer com a criança autista, tá bom? E aqui, gente, vai ficando a minha palavra para vocês, né? Agradecendo a vocês, porque vocês vão passar a semana todinha com os meus vídeos comigo. Compartilhe com alguma pessoa que você sabe, né? Que ele tem uma criança autista, né, em casa, certo? E compartilha aí, né? E eu vou dizer uma coisa, gente, o autista aprende muito também brincando, né? Porque estimula muito a criança a ter uma convivência social, entendeu? Social. E para finalizar, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Existe um nome chamado tala. Tala, ele é uma via que ela passa aqui no nosso cérebro, que ela estimula muito a criança, entendeu? Principalmente a criança típica, né? Sobre na parte das emoções, da visão também, das ações. E essa via chamada tala, ela é algo assim muito legal, porque para as crianças autistas é uma coisa, é mais dificultoso ela funcionar, não funciona tão bem, certo? Sobre isso, entendeu? Ela funciona melhor para a criança típica, para a criança normal, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, poxa, que vida, essa criança já está falando com 9 meses, essa criança já está fazendo isso por 9 meses. Então é exatamente isso aí, funciona perfeitamente bem no cérebro de uma criança típica, que é a criança normal. Já na criança autista, não funciona muito bem. Então é exatamente aí que os pais devem interagir e compartilhar muito mais essa essência de convivência, entendeu? Convivência, não é criar um autista lá no canto dele e deixar ele para lá, não. Você tem que trazer, né, essa criança para o centro, entendeu? Da comunicação, do seu amor, entendeu? Estar sempre ali, dar o melhor para o autista entender. Alguns autistas, eles são sensíveis, assim, a zoada, coisa assim, a barulho. Mas outros não. Por exemplo, o meu neto, ele ama zoada. Ele fica assim, ó. Fica assim, quando tem muita zoada. Aí alguém vê e diz assim, olha aí, ó. Não faça isso não, porque ele é autista. Está prejudicando ele, a audição dele. Mas não. Ele ali está mostrando a alegria, a felicidade dele. Então eu passei 3 anos com o meu neto, né? Ele morava na minha casa. E aí eu aprendi muito com ele. Estudei também, entendeu? Então eu sou grata a Deus por tudo, né? E no dia 11 de novembro, nós estaremos também aqui em um colégio aqui no Maranguape, dando uma palestra sobre a criança autista. Então, fica na graça de Deus. Então, fica conosco essa semana, que você vai amar os nossos vídeos, tá bom? Para ter um conhecimento melhor, um conhecimento intelectual, um conhecimento mais profundo, entendeu? Sobre como você liderar uma criança autista, tá certo? Um abraço, fica na graça de Deus, compartilha este vídeo, mostra, entendeu? Para as pessoas, que vai ser muito legal, vai ser a semana toda de autista. Um beijo e um abraço. Palestrante Liduína Paiva, estamos com você, tá bom? Tchau.